A música brasileira ela é rica e diversa, abrange diversos gêneros como rock, MPB, samba, pagode, funk, rap, e todos esses estilos eles trazem letras com temas bem diversos, críticas sociais, amor, temas existenciais, e muitas vezes a música brasileira esbarra na ficção científica, e é sobre isso que vamos falar hoje. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza? Eu sou o Felipe Dias, esse é mais o Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou começar uma série nova aqui no canal para contar histórias de músicas brasileiras que tem como tema a ficção científica. Eu tive essa ideia inspirada em um texto, esse que vocês estão vendo aí, de Braulio Tavares, ele que é um escritor de ficção científica e também tradutor de várias obras de ficção científica aqui no Brasil. O texto se chama A Ficção Científica na Música Popular Brasileira, e neste texto ele mostra que como a música brasileira traz temas da ficção científica como robôs, ETs, viagens espaciais, entre tantos outros temas desse gênero literário. Eu vou deixar o artigo completo aqui na descrição. Mas para o vídeo de hoje eu vou começar com uma de minhas músicas favoritas do rock nacional, a música Astronauta de Mármore, do Nenhum de Nós. A música Astronauta de Mármore ela foi lançada em 1989, a segunda faixa do lado B do álbum Cardume. Astronauta de Mármore é um clássico incontestável do rock nacional, e a história dessa música ela é tão interessante, tanto a sua produção quanto a sua letra. Como sabemos, Astronauta de Mármore é uma versão de Starman, de David Bowie, mas o que eu mais gosto nessa versão é que ela não é uma tradução literal da música do Bowie. Ela é quase como um complemento, um final de uma trilogia das músicas que o David criou para o seu personagem Major Tom, com as músicas Space Oddity, onde o personagem fica perdido no espaço, e a música Ash to Ash. Porém, em Astronauta de Mármore, este personagem ele tem seu retorno glorioso para a Terra. Podemos dizer que é uma história de redenção. Eu gosto bastante dessa letra, ela é bem filosófica e ela mostra que o astronauta, depois de anos perdido no espaço, ele volta para a Terra mais puro e agora o seu objetivo é tentar viver sem dor. E eu gosto dessa ousadia do Nenhum de Nós de dar o fim para uma história e para um personagem criado por um músico inglês que é super famoso, que é o caso do David Bowie. Dito isso, vamos contar a história dessa música, como é que foi o processo de gravação. Entre os intervalos das sessões de gravação do álbum Cardume, a banda começou a tocar a música Starman, a versão original, no estúdio. E o produtor da banda naquela época era o Reinaldo Barriga, e ele escutou aquela versão que a banda estava fazendo e ficou impressionado. Ele disse: essa música é sensacional, gravem uma versão dessa música. Lá pelas tantas o Barriga entra no estúdio e a gente está tocando as gravações que a gente fez, está tocando Starman. O Barriga disse: é essa, bateu na mesa, é essa música. Inicialmente a banda ficou bem receosa de gravar uma música do David Bowie, mas o Reinaldo Barriga conseguiu convencer a banda. A ideia original era fazer uma versão em inglês da música, mas o Reinaldo Barriga achou que seria melhor fazer uma versão em português dela. É um hit esperando para acontecer e coisa e tal, e essa música vocês vão ter que gravar, vão ter que gravar, vão ter que gravar. Eu disse: mas como? É em inglês, a gente está tocando os shows, ninguém conhece, né? E o Barriga disse: não, vocês vão fazer uma versão em português para essa música. Claro que a música Starman é muito boa e é realmente um clássico, mas o que chamou a atenção do Barriga não foi apenas a composição original em si, mas a maneira como a banda Nenhum de Nós tocava essa música de uma forma completamente inusitada e natural. Parecia que a música era da própria Nenhum de Nós. Decidida que a versão brasileira de Starman seria em português, agora era a hora de fazer a adaptação da letra. E aí que as coisas começam a ficar mais interessantes, pois eles decidiram que a música não precisaria ser uma tradução literal de Starman. E foi nesse momento que eles tiveram a ideia de fazer o terceiro capítulo da história de Major Tom. Mas uma curiosidade interessante é que o Nenhum de Nós utilizou de outras músicas do David Bowie para criar a sua versão de Starman para Astronauta de Mármore. Aquela primeira introdução com o violão antes da música começar é da música Space Oddity, e o violino é uma referência a música Hurricane, do Bob Dylan. E é claro que a banda teve que manter a métrica para poder fazer a sua composição. Então Starman se tornou Starla, porém outras músicas do David Bowie foram utilizadas aqui, como a frase, por exemplo, um machado para quebrar o gelo. Esta é uma tradução de outra música do David Bowie, Ash to Ash, onde ele canta Want a Axe to Break the Ice. Em uma entrevista sobre a história da música, Theo Correia, ele brinca que David Bowie provavelmente deve ter gostado e se divertido desta brincadeira que eles fizeram em relação a colocar uma frase de uma música em outra. E é esse tipo de cuidado que faz a Astronauta de Mármore
ser tão impactante na música brasileira e uma das melhores versões de Starman do David Bowie, e o fato de não ser uma tradução literal. Eu confesso, inclusive, que eu prefiro a versão de Nenhum de Nós do que a do David Bowie. Desculpa, David. Mas é claro que nem tudo seria fácil assim desta maneira. Foi enviada então uma versão em português para a equipe do David Bowie, e essa letra iria ser traduzida para o inglês para que o próprio David Bowie pudesse aprovar essa produção, e dessa maneira a banda poderia gravar a sua versão. Porém, essa autorização ela demorou bastante. Parece que a gravadora do David Bowie na época demorou para fazer a tradução, e por causa disso a autorização demorou para chegar. E essa demora, inclusive, atrasou o lançamento do álbum Cardume. Tanto que, para agilizar o processo, o próprio Theo Correia foi para Londres e levou alguns presentes para o David Bowie: bombons, flores e livros, coisas que o David Bowie gostava bastante. Theo Correia diz que infelizmente ele não chegou a conhecer o David Bowie, mas a funcionária da gravadora disse para o Theo que o próprio Bowie autorizou essa música pessoalmente. Inclusive, esse gesto do Theo Correia de atravessar o oceano para dar presentes para o David Bowie para conseguir a autorização foi visto como um gesto simbólico e respeitoso entre as gravadoras. Com a autorização em mãos, a banda podia finalmente gravar a música e lançá-la. E isso aconteceu realmente, mas a ideia original não era que esta música se tornasse um single sendo lançada nas rádios. Ela foi lançada como a faixa 2 do lado B do álbum Cardume. Mas é claro que o potencial da música era para muito mais, e acabou se tornando um single e um sucesso nas rádios brasileiras que toca até hoje. Ela fez o que a gente aprendeu depois, que se chamava crossover, que era tu tocar em rádio de todas as classes sociais. Ah, é? Tocava em Ela rádio atingiu popular. do mais popular até as rádios rock tocavam Astronauta de Mármore e tudo. Inclusive, ela ganhou alguns covers e versões. Alexandre Pires fez uma versão desta música e o Seu Jorge também fez uma versão dela. Por que Astronauta de Mármore? O que necessariamente significa a palavra mármore? Segundo o jornalista, pesquisador e youtuber Júlio Ettore, aliás eu gosto bastante do canal dele, o termo mármore poderia ser uma metáfora para as drogas. Segundo o guitarrista da banda do Nenhum de Nós, ele disse que o mármore é mais uma referência ao pó branco da pedra. É claro que essas referências ainda não estão muito claras e parece que o termo mármore dessa música intriga até hoje. Mas as duas referências elas acabam se tornando uma só, pois esse pó branco da pedra serve sim para alterar algumas substâncias ilícitas. Outra curiosidade antes de encerrar é que em 1990 o David Bowie veio fazer uma turnê aqui no Brasil em 1990. E durante a apresentação, antes de tocar a música Starman, ele falava para o público: vou tocar uma música que vocês conhecem muito bem em português. Essa era uma maneira bem sutil do David Bowie dizer que ele gostou bastante da música do Nenhum de Nós e sabia que ela era muito bem tocada aqui nas rádios brasileiras. E esse foi o primeiro vídeo da série de histórias de músicas brasileiras que tem o tema da ficção científica. A lista é enorme. Se você tiver alguma música que queira que eu comente aqui a história, deixe ela aqui nos comentários. E esse quadro ele ainda não tem nome, se você quiser sugerir também um nome para esse quadro, será de bom grado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ajuda bastante o canal. Se inscreva também, se não for inscrito ou inscrita. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você pode gostar desses aqui também. Muito obrigado e até a próxima.